Como eu havia dito para vocês, os anticorpos são proteínas. Na verdade, são proteínas com estrutura quaternária, ou seja, eles acabam sendo produzidos a partir da união de outras proteínas, de várias proteínas. Nesse caso, são 4 proteínas. São 2 proteínas que são compridas, que a gente chama de cadeias pesadas, elas são pesadas porque elas são longas, e 2 cadeias mais curtinhas, que a gente chama de cadeias leves. Elas são leves porque elas têm uma quantidade menor de aminoácidos. Então, na verdade, cada anticorpo ele é produzido a partir de 4 proteínas que são entrelaçadas, que elas acabam se unindo e aí acaba se tornando uma proteína só. Então, apesar dela ter ser constituída por 4 proteínas, acaba virando uma proteína só com estrutura quaternária. Dessa proteína, ela é produzida dentro do linfócito B, ou no caso do plasmócito, e uma coisa importante saber é o seguinte: cada linfócito B só consegue produzir anticorpo contra um tipo de coisa, tá? Ou seja, apesar dos linfócitos B conseguirem produzir anticorpo contra a gripe, contra rotavírus, contra sarampo, cada linfócito B que você tem, ele é capaz de produzir só um anticorpo para um tipo de epítopo, tá? Não é nenhum antígeno, porque às vezes o antígeno é uma proteína grande e ela tem vários lugares de encaixe de anticorpo, então tem vários epítopos. Então, para cada anticorpo, existe um epítopo relacionado. E cada anticorpo, cada anticorpo específico, ele é produzido por um determinado linfócito B. E esse linfócito B, quando ele vira plasmócito, ele continua produzindo o mesmo anticorpo contra a mesma coisa. Essa figura mostra mais ou menos a estrutura de um anticorpo. Então, cada uma dessas fitas é uma daquelas cadeias. Então, a fita azul é uma das cadeias pesadas. Você tem uma fita meio rosa ali, que é outra cadeia pesada. Você tem uma fita vermelha, que é uma das cadeias leves, e uma outra ali na ponta, que parece ser azul clara, que é a outra das proteínas de cadeia leve. E esse entrelaçamento dessas proteínas é que acaba gerando o anticorpo que eu até falei para vocês que tinha uma aparência de um Y, né? Então é por causa disso. Essa figura também mostra a estrutura do anticorpo com as suas cadeias pesadas e leves, e ela ainda mostra aqui o local de ligação do anticorpo com o antígeno, é aquela região do epítopo que eu falei para vocês. Essa região do anticorpo, na pontinha aqui, desse braço do anticorpo, é onde ocorre a ligação do anticorpo no antígeno, ou seja, a região do epítopo no antígeno é a região do sítio de ligação do anticorpo. Essa é uma região hipervariável. Em outras palavras, existem várias sequências de aminoácidos que podem produzir formas diferentes para que haja fechaduras diferentes que encaixem em chaves diferentes. Então, aquela história da chave fechadura, o que muda de um anticorpo para o outro, para um anticorpo ser específico para um vírus ou para um outro vírus, na verdade, para um epítopo viral para outro epítopo viral, são essas sequências de aminoácidos daqui da ponta. Então, na ponta do anticorpo, dos dois bracinhos, a gente tem uma área bem variável, hipervariável. E tem uma área variável, uma área que tem uma variação um pouquinho menor, uma variabilidade um pouco menor. E tem uma área que tem uma constância enorme, que não varia. Essas áreas, a área do bracinho, que compreende uma área variável e hipervariável, a região variável e hipervariável do anticorpo, a gente chama de fração AB. A fração AB corresponde às partes dos bracinhos do anticorpo. E a fração C é o nome que a gente dá a essa parte do corpinho do anticorpo. E essa aqui é uma área mais constante, mas ela é responsável pelos 5 isótipos diferentes de anticorpos, que são IgM, IgE, IgD, IgA e IgG. Tá? Então, a parte aqui da fração AB, ela é responsável para determinar em que o anticorpo vai grudar, ou seja, os idiótipos. Então, existem, cada pessoa é capaz de produzir de 2 a 10 milhões de anticorpos diferentes, a gente chama esses anticorpos diferentes de idiótipos diferentes. E cada linfócito B
capaz de produzir um idiótipo só, para um determinado epítopo. Mas ele é capaz de produzir os 5 isótipos diferentes, dependendo da situação. As classes dos anticorpos. Cada linfócito B que a gente tem, ele é capaz de produzir apenas um isótipo, daqueles 2 a 10 milhões que a gente já nasce tendo a capacidade de produzir. Mas eles podem produzir 5 tipos diferentes de anticorpos, ou seja, 5 isótipos diferentes. O linfócito B, que é virgem, ele só é capaz de produzir o IgM e o IgD. Assim que ele é ativado, ele vira plasmócito e ele vai produzir mais um monte de IgM. Lembra que na exposição primária você produz IgM. O IgD não aumenta em quantidade, mas o IgM sim. Numa exposição secundária, você acaba produzindo, você não, linfócito B, claro, ele é ativado, se transforma em plasmócito, e ele vai produzir principalmente o IgG, o IgE e o IgA. Os nomes IgM, IgG, IgE, IgA, IgD quer dizer imunoglobulina do tipo mu, imunoglobulina gama, também chamado de gama-globulina, imunoglobulina epsilon, imunoglobulina alfa e imunoglobulina delta. Então, esse A, D, E, G e M, eles são, na verdade, provenientes das letras gregas, né? Mu, gama, epsilon, alfa e delta. A imunoglobulina mu, ela pode ser encontrada sob duas formas. Uma forma que é monomérica. Monomérica é quando o anticorpo está sozinho, que nem esse que a gente consegue ver aqui nessa imagem. Essa forma monomérica a gente encontra na superfície de células como o linfócito B. Tá? Então, a forma monomérica serve como receptor de superfície de antígenos para antígenos receptores dos linfócitos B. Mas nós encontramos no plasma, lembra que numa exposição primária a gente produz IgM? O IgM que a gente encontra no plasma é a forma pentamérica, ou seja, são 5 anticorpos grudados entre si por proteínas de ligação. E forma então esse anticorpo grandão, que a gente chama também de macroglobulina. Uma característica do IgM é que ele não consegue passar pela placenta. Então, você não deve encontrar IgM proveniente da mãe numa criança, num feto, num recém-nascido. Se você encontrar IgM no recém-nascido, é porque esse IgM é proveniente do próprio feto, o próprio recém-nascido produziu aquele IgM enquanto estava na barriga. Isso quer dizer que se a mãe tivesse exposto a algum tipo de patógeno, sei lá, por exemplo, o vírus da rubéola, e você encontrar IgM na criança, isso significa que o vírus passou pela placenta e foi para a criança, porque IgM é exposição primária, lembra disso. Uma outra característica do IgM é que, por ele ser formado por 5 anticorpos grudados entre si por uma peça J, né, que é a peça que quer dizer join, de junta, é uma proteína que junta elas, né, nessa forma pentamérica, ele tem a capacidade de grudar no mesmo tipo de antígeno por vários lados. Isso pode fazer com que ele aglutine algum tipo de antígeno. Então, essa é uma característica do IgM. Ele também é uma aglutinina. Ele aglutina antígeno. Essa imagem, a gente está vendo aqui um IgM, né, representado aqui por esses anticorpos verdinhos e ligados a essa estrutura amarela. Então, isso daqui é o IgM pentamérico, e ele, com isso, ele consegue se ligar a vários antígenos diferentes, aglutinando eles. Então, nesse caso aqui são hemácias. Né? Lembra que as hemácias elas têm alguns antígenos de superfície, como o antígeno A, o antígeno B e o antígeno RH. Se você tiver uma imunoglobulina M, um IgM, contra o antígeno A, as hemácias que tiverem esse antígeno na sua superfície vão ficar aglutinadas. Se você usar uma imunoglobulina contra o antígeno B e a hemácia tiver o antígeno B,
elas vão ficar aglutinadas. Agora, vamos supor que as hemácias não fiquem aglutinadas. Isso quer dizer que elas não tinham nenhum desses antígenos, nem o antígeno A, nem o B. Então, a gente falaria que a pessoa ela é zero. As pessoas daí começaram a ler como O. Então, uma pessoa que ela é O positivo, na verdade, é porque ela tem zero antígeno. Ela não tem o antígeno nem o A e nem o antígeno B na superfície das suas hemácias. Uma pessoa que é A negativo, ela tem o antígeno A, mas ela não tem o antígeno RH, por exemplo. Uma pessoa que é AB positivo, ela tem o antígeno A nas suas hemácias, então faria aglutinação com um IgM anti-A. Ela também tem o B, né, a proteína B, o antígeno B na sua superfície. Isso quer dizer que aglutinaria quando você coloca o anticorpo IgM anti-B. E também aglutina quando você coloca o anticorpo anti-RH. Então, ele sofreria, num exame, você teria aglutinação das hemácias, tanto para o anti-A, anti-B e anti-RH. Uma pessoa que é O negativo não vai reagir, então quer dizer que as hemácias não vão aglutinar. Então, essa é uma das funções, né, do IgM. Eles são aglutininas e a gente pode usar isso para testar, por exemplo, a tipagem sanguínea de alguém. IgG, também conhecido como gama-globulina, ela só existe na sua forma monomérica. E como eu já disse para vocês, ela é principalmente produzida por linfócitos de memória, linfócito B de memória. Ela é produzida em quantidade muito pequena, numa exposição primária. Às vezes você só vai conseguir começar a encontrar um pouco de IgG depois de 12, 15 dias a partir do momento da infecção. Então, por isso que a gente fala que a exposição primária é típico uma IgM. E não IgG. Então, o IgG é típico da exposição secundária. 75% das imunoglobulinas que a gente encontra no plasma sanguíneo são do tipo IgG. E essa daí é aquele anticorpo que eu falei para vocês que tem uma duração muito longa, ele vai durar meses no plasma. Então, ele tem uma resistência muito maior, uma meia-vida muito mais longa no plasma. E ele vai proteger, então, essa pessoa por infecções subsequentes àquela. Se meses depois você encontrar de novo o mesmo antígeno, você já vai, com o IgG que você já tem no plasma, ele já vai te proteger. E é claro que em exposições subsequentes eu produzo muito mais da IgG, porque continua sendo exposições secundárias. Outra coisa importante é que IgG passa pela placenta. Então, o anticorpo que a mãe consegue passar para a criança, lembra da imunidade adaptativa natural passiva, que pode ser feita pela via transplacentária, é esse tipo de anticorpo. É o IgG, é o único anticorpo que passa pela placenta. Então, se você encontrar IgG num recém-nascido, isso provavelmente é proveniente da mãe, tá? Principalmente se for em grande quantidade, a não ser que tenha sido uma infecção bem precoce durante a gravidez. Mas, em geral, quando tem IgG numa criança, essa IgG foi produzido pela mãe e aí pela placenta foi transferido para essa criança. Então a criança já nasce protegida contra aquelas coisas que a mãe entrou em contato nos últimos meses, porque lembra que IgG dura meses. Então, sei lá, um fungo que tem no ralo do chuveiro, ela provavelmente produz IgG contra aquilo e a criança já nasce protegida contra aquilo, até que a criança vá produzindo os próprios anticorpos ao longo dos próximos meses, conforme ela vai sendo desafiada, conforme ela vai tendo uma história imunológica já, né? E ela vai produzindo a sua própria memória imunológica. Lembra que pela passagem passiva do anticorpo, você não produz memória. Esse anticorpo da mãe vai te proteger por alguns meses, mas não muito além disso. Essa é um anticorpo que era também conhecido como gama-globulina, porque é imunoglobulina gama. Existe um medicamento que a gente dá para pacientes, por exemplo, que estão com infecções virais, que é a gama-globulina. É exatamente esse tipo de anticorpo. A gente recolhe esse anticorpo de vários doadores, são milhares de doadores, na verdade, para você ter um pouquinho de anticorpo contra praticamente tudo. Entre aqueles doadores, deve ter gente que entrou em contato com o vírus da dengue, deve ter gente que entrou em contato com o coronavírus, deve ter gente que entrou em contato com o vírus da gripe. Então você acaba tendo uma amostra de anticorpo contra praticamente tudo que as pessoas, né, naquela região se expuseram
nos últimos meses. Então, você faz a gama-globulina a partir de vários doadores, milhares de doadores. O fato do IgG passar pela placenta, ela também pode gerar um problema. Quando a mãe é RH negativo e o filho dela é RH positivo, se houver uma troca de sangue entre mãe e filho, a mãe vai se expor a um antígeno, né, do tipo RH, da hemácia da criança, e ela pode começar a produzir anticorpo contra o fator RH. E como esse anticorpo passa pela placenta, ele pode começar agora a se ligar e atacar as hemácias da criança. Então a criança ela pode desenvolver a eritroblastose fetal, também chamada de doença hemolítica do feto. Em geral, a criança afetada não é o primeiro filho, não é essa criança, porque a troca de sangue mãe-filho, ou filho-mãe, ela geralmente acontece durante o parto. E lembra que numa exposição primária, a mãe só produzia IgM e, assim, minutos depois, essa criança já foi separada da mãe. Mas um segundo filho, uma segunda gravidez, essa mãe sensibilizada já e agora produzindo anticorpo contra, lembra que ela tem linfócitos de memória, e ela vai começar a produzir anticorpo contra as hemácias e o segundo filho pode começar a receber esses anticorpos. Se esse segundo filho ele for RH positivo também, as hemácias dela vão começar a ser atacadas dessa criança. E aí essa criança ela vai nascer com doença hemolítica do feto ou eritroblastose fetal. O IgA é um anticorpo que pode ser encontrado na forma monomérica no plasma, e ela pode ser encontrada também na forma dimérica. A forma dimérica, que tem dois anticorpos grudados, né, por uma proteína que a gente chama de peça J, essa peça J, J vem de join, de junta, essa peça J ela junta os dois anticorpos na forma dimérica, e a forma dimérica ela está presente nas secreções. Você encontra então o IgA no leite materno, lembra que a imunidade adaptativa natural passiva pode ser pela via transplacentária com IgG, mas pode ser também pela via do aleitamento materno ou pelo colostro, e é via IgA. Então, a criança que ela mama leite materno, ela está recebendo da mãe anticorpos contra as coisas que a mãe encontrou nos últimos meses e pela principal rota de entrada de patógenos, que é o trato digestório. Então, essa criança ela está protegida justamente, né, no trato digestório por essa classe de anticorpos. Você encontra no plasma cerca de 15% dos anticorpos do plasma são do tipo IgA, tá? E é o único anticorpo que você encontra em secreções, como leite, muco, lágrima, suor, muco respiratório, muco vaginal, ou mesmo no intestino, você libera no muco intestinal e mucosa gástrica, você tem a presença de IgA. Né? IgA, então, é, é uma imunoglobulina importante para proteger várias áreas de entrada de patógeno, né? Nos olhos, na pele, mucosa, entre outros. E proteger a criança, como eu já disse. O IgE. IgE você encontra na sua forma monomérica. Na verdade, a quantidade de IgE que você encontra numa pessoa normal é muito baixa. Equivale a 0,004% das imunoglobulinas que você encontra no plasma. Tá? É uma quantidade muito pequena, mas você encontra bastante IgE como receptor de superfície de mastócitos e basófilos. E é por isso que essa imunoglobulina está relacionada com processos alérgicos. Isso, como eles são receptores de superfície de mastócito e basófilo, quando esse IgE entra em contato com o antígeno, aquele antígeno que ele reconhece, ele se liga ao antígeno e isso deflagra uma resposta do mastócito, do basófilo, que é a desgranulação de algumas substâncias, como por exemplo a histamina. E a histamina, ela vai produzir um processo inflamatório local. Então, excesso de IgE está relacionado com as alergias. Tá? Numa pessoa que não tem alergia,
a gente tem uma quantidade muito pequena. O IgE também desempenha um papel importante na defesa contra parasitas, principalmente intestinais. Você tem um aumento na quantidade de IgE quando você tem infecção por algum euminto, como Ascaris lumbricoides, Taenia saginata, Taenia solium, ou até mesmo alguns protozoários como o Schistosoma manzoni. O IgD é um anticorpo que só existe na sua forma monomérica e você encontra ele na superfície de linfócitos B, um pouquinho numa quantidade muito pequena, e ele não aumenta quando esse linfócito B é ativado. Diferente do IgM, que a gente já viu que é típico de uma resposta primária, e a gente até produz um pouquinho, numa quantidade bem pequena, numa secundária, o IgD não. O IgD ele só está na superfície do linfócito B, virgem, e ele não aumenta quando esse linfócito é ativado. Então, nós não sabemos qual é a função exata do IgD. Tanto que alguns livros nem falam dele. É como se ele não existisse, porque ele realmente não tem uma importância clínica muito grande. Né? Funções do anticorpo. Por que o anticorpo ele te protege a ponto de quando você tem uma grande quantidade, você praticamente não vai pegar aquela doença, né? Quando você consegue desenvolver a imunidade adaptativa contra um determinado patógeno, isso praticamente inviabiliza a colonização, ou seja, você não vai ficar doente. Você pode até ser infectado, mas normalmente você não vai ficar doente. Por vários motivos. Tem vários mecanismos envolvidos na ação do anticorpo. Primeira coisa é que ele, por aglutinação e precipitação, ele consegue inativar toxinas, por exemplo. Então, imagina que você tem uma toxina botulínica, uma toxina tetânica, e você tem anticorpo contra essa toxina. Essa toxina ela vai aglutinar, que nem é o caso das hemácias que eu mostrei para vocês, e isso faz com que ela não consiga agir. A toxina, se ela não conseguir sair dali e, sei lá, agir sobre um determinado receptor, né, produzindo algum efeito, ela vai ficar presa naquele lugar, e isso facilita também que macrófagos encontrem aquele grumo, aquela massa aglutinada, e ele engolfe aquilo e ele destrua a toxina. Então, você inativa diretamente as toxinas por precipitação e aglutinação. A mesma coisa pode acontecer com o vírus. O vírus ele fica cheio de anticorpo, né, grudado no capsídeo dele ou no envelope viral, isso impede que ele consiga interagir com a célula hospedeira. Além de tudo, esses vírus podem também ser aglutinados, o que também facilita a remoção deles, né? O processo fagocítico, a detecção, o engolfamento e a destruição do vírus. A gente já viu que também alguns anticorpos são receptores de superfície. São receptores de superfície, por exemplo, das APCs, que são as células apresentadoras de antígeno. Por exemplo, linfócito B, macrófago, também célula dendrítica. E isso faz com que essas células consigam agarrar o antígeno para poder mostrar para o linfócito T helper. A gente já viu que mastócito e basófilo eles podem carregar como receptores de superfície o IgE. Então, isso leva a, quando um antígeno gruda nesse IgE, ocorre a liberação de mediadores inflamatórios. Eu falei da alergia, né? Que é uma situação meio extrema, mas em situações normais, quando você não tem um excesso de IgE, essa inflamação vai ser importante para você também defender o corpo contra agentes agressores, conforme a gente vai ver em aulas subsequentes. Então, a inflamação, apesar de a gente não gostar dela, a inflamação ela também faz parte da nossa imunidade e ele é um componente importante para a defesa contra uma série de agentes agressores. Outro papel dos anticorpos é opsonização de fago. O que é isso? Quando você tem uma bactéria, por exemplo, que está revestida de anticorpo, isso facilita o reconhecimento por um macrófago, por exemplo, que estiver passando por ali, mas não só isso. Fica mais fácil do macrófago agarrar essa bactéria e trazer ele para dentro, engolfar ele mais facilmente. Se você tem anticorpo, o macrófago, o neutrófilo, eles têm receptores de superfície que conseguem agarrar esse anticorpo e ele consegue puxar esse agente, por exemplo, essa bactéria, para perto de si, ele consegue engolfar mais fácil. Então, isso chama opsonização. Opsonização é como se fosse uma otimização, como se você tornasse o fagócito mais eficiente. Ele vai engolfar uma quantidade maior de bactérias
em um tempo mais curto, um espaço mais curto de tempo. Uma outra função dos anticorpos é a citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo. O que, que é isso? Do mesmo jeito que quando tem um anticorpo ligado a uma célula-alvo, como uma bactéria, por exemplo, se tiver um anticorpo grudado em uma célula qualquer, por exemplo, uma célula tumoral, linfócitos T citotóxicos ou linfócito NK, eles conseguem reconhecer que aquela célula foi invadida por um vírus ou ela tem um tumor lá dentro. Então, quando uma célula humana ela tem um anticorpo grudado nela, isso sinaliza para células citotóxicas, que são o NK e o linfócito T citotóxico, o CD8, que aquela célula ela deve ser morta, ela deve ser destruída. E aí eles vão lançar citocinas que vão promover a apoptose dessa célula. Então esse processo é chamado de citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo. Uma outra situação de citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo é quando você tem a liberação de grânulos contendo uma substância que é tóxica aos eumintos e que é estimulado a partir da interação da célula que está liberando aquela substância, aquele grânulo, com anticorpos que estão revestindo o euminto. Então, aquele anticorpo IgE que eu falei para vocês, ele vai sinalizar para as células imunológicas que aquilo lá é um inimigo. E aí, quando eles reconhecem aquele IgE, eles começam, algumas células imunológicas vão liberar uma substância que chama proteína básica principal, e isso vai levar à morte do euminto. Uma outra função é a ativação do sistema complemento. O sistema complemento vai ser alvo de uma outra aula, então não vou explicar aqui, mas basicamente é um conjunto de proteínas que vão produzir poros, vão criar poros na membrana, sobretudo de bactérias. Isso leva a bactéria à morte. E o sistema complemento ele pode ser ativado por anticorpos que estavam presentes na superfície dessa bactéria. E outra função do anticorpo é ela promover a expansão clonal do linfócito B. Lembra que anticorpo é receptor de superfície para linfócito B. Linfócito B é uma APC. Quando esse linfócito B ele reconhece um antígeno, e esse reconhecimento se dá pela ligação do anticorpo ao antígeno, ele vai ser ativado. E ao ser ativado, esse linfócito B vai sofrer, além da diferenciação dele em plasmócito, ele vai sofrer expansão clonal. Os únicos linfócitos que vão sofrer expansão clonal são aqueles que conseguiram reconhecer o antígeno. Isso é importante porque num linfonodo você chega a ter milhares de linfócitos B diferentes. Mas para que você vai fazer expansão clonal de um linfócito B para gripe, que produz anticorpo contra a gripe, se você foi exposto a vírus da dengue? Não faz sentido você aumentar a quantidade de um linfócito B que vai produzir um anticorpo que não é necessário naquele momento. Então, como é que você seleciona o anticorpo que você vai produzir? Fazendo expansão clonal apenas daqueles linfócitos B que reconheceram o antígeno. É aquele que produz aquele determinado idiótipo. Só aquele linfócito B que vai sofrer expansão clonal e vai produzir anticorpo contra o agente agressor.